Olá pessoal, vamos dar continuidade novamente às nossas aulas de função quadrática. Com essa aula a gente encerra essa parte teórica e já inicia os exercícios, tá certo? O que foi que ficou faltando, Rivelino? Bem, basicamente ficou faltando só as coordenadas do vértice. A gente vai ver agora e depois já começa nos exercícios. Vamos lá para a lousa. Coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice V, xv, yv da parábola são dadas por... o vértice, Rivelino, o que é o vértice de uma parábola? O vértice nós vimos em aulas anteriores que era aquele ponto onde a parábola faz a curva. Né? A parábola vem aqui, neste caso, ela tem a concavidade para cima. Então ela vem descendo, descendo, descendo. Quando chega no vértice, ela começa a subir novamente. E existe um eixo de simetria paralelo ao eixo dos y, está certo? Que passa pelo vértice. Esse vértice, esse pontinho aqui, a gente tem como calcular suas coordenadas. E quais são as coordenadas dele? Bem, todo ponto no plano cartesiano tem duas coordenadas. A coordenada x, que a gente está chamando de x do vértice, e a coordenada y, que nós estamos chamando de y do vértice. Como é que a gente calcula a coordenada x do vértice? Bem, a coordenada x do vértice, ela vale menos b sobre 2a. E como é que a gente calcula a coordenada y do vértice? Bem, a coordenada y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Rivelino, me diga uma coisa, só curiosidade. De onde é que vem esse menos b sobre 2a e esse menos delta sobre 4a? A gente tem que aceitar como um ato de fé ou tem uma explicação para isso aí? Bem, tem uma explicação, né? Se você imaginar aqui o eixo dos x e você imaginar aqui uma parábola, ora, essa parábola, ela toca o eixo dos x nas raízes, no caso x1, e aqui x2. O vértice, a coordenada x do vértice, ela está exatamente entre as raízes. Então, toda vida que você pensar no x do vértice, imagine o x do vértice como um valor que está no meio das raízes, tá certo? Bem no centro das raízes. Então, vamos imaginar aqui uma régua. Você tem uma régua que começa aqui no 1, 2, 3, uma réguinha pequena. 4, 5, tá certo? Então, vamos supor que eu queira saber qual é o número que está entre 1 e 5. Ora, Rivelino, é fácil. É o 3, é só olhar para a régua e ver. Certo, o número que está entre 1 e 5 é o 3. Qual é o número que está entre 2 e 4? Entre 2 e 4 é o 3. Mas se eu perguntasse assim, qual é o número que está entre o 2 e o 20? Já não seria mais tão fácil você saber quanto você sabe olhando para cá. Então, uma maneira bem simples de você saber qual é o número que fica no centro é você somar os extremos e dividir por 2. Então, qual é o número que fica entre 1 e 5? 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Então, o número que fica entre 1 e 5 na régua, no caso, é o 3. Rivelino, quer dizer que onde é que eu posso usar esse conceito aqui? Bem, é bem fácil. O x do vértice, ele é exatamente o ponto médio das raízes. Então, se eu quiser calcular a coordenada do x do vértice, o que é que eu faço? Eu pego x1, somo com x2 e divido por 2. Ora, coordenada x1 mais coordenada x2, né? A abscissa x1, a abscissa x2, coordenada não, né? A abscissa x1 mais a abscissa x2, soma e divido por 2. Aí eu vou achar exatamente as coordenadas do x do vértice. Sim, velho, mas cadê o menos b sobre 2a? Onde é que ele aparece? Bem, se você lembrou lá das nossas aulas de equação do segundo grau, x1 mais x2 é a soma das raízes de uma equação do segundo grau. E x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Quando você pegar menos b sobre a e dividir por 2, você vai encontrar menos b
sobre 2A, que é justamente as coordenadas do vértice. Então, para a gente não ter esse trabalho todo, o que é que você vai fazer? Você vai memorizar as coordenadas. Como é que se calcula a coordenada x do vértice? Então, a coordenada x do vértice, menos b sobre 2A. Tudo bem, Rivelino? Beleza. X do vértice menos b sobre 2A. E o y do vértice? Só por curiosidade. Bem, o y do vértice eu não vou fazer, porque dá um trabalho danado. Mas eu vou lhe dizer de onde é que vem. Está aqui a função de segundo grau. Forma geral. F de x igual a x2 mais bx mais c. Então, o que é que você vai fazer? Ora, essa função, ela associa dois conjuntos. O conjunto x e o conjunto f de x. Também chamado de y, né? Então, para todo x que você substituir aqui, existe um f de x correspondente. Então, se você trocar esse x pelo x do vértice, você vai encontrar um y correspondente, que no caso é o y do vértice. Então, como é que você faz para descobrir isso aqui? Que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Você vem nessa função e onde tiver x, você troca pelo valor do x do vértice. Menos b sobre 2a. Onde tiver x, se você trocar por menos b sobre 2a, então você vai encontrar uma expressão em que o f de x vai ser dado por menos delta sobre 4a. Então, a maneira de calcular o y do vértice é pegando o x do vértice e substituindo na função. Aí você encontra o y do vértice, menos delta sobre 4a. Para a gente não ter tanto trabalho, o que é que a gente faz? Já dá aqui a formulazinha pronta, né? Mas você tem que pelo menos memorizá-la. Tá certo? Joia, Rivelino. Vamos para os exercícios? Não, né? Vamos só dar agora uma geral mesmo para a gente não esquecer de nada. Então, forma geral de uma função de segundo grau. F de x igual a x2 mais bx mais c. Essa é a forma geral. Gráfico. O gráfico. Você vai traçar o plano cartesiano, x, y, e o gráfico vai ser uma parábola. Joia, Rivelino. Essa parábola, ela toca o eixo dos y no ponto C. Não esqueçam, tá certo? Esse pontinho aqui, ó, é o termo independente da minha função. A parábola toca o eixo dos y bem no ponto C. E o eixo dos x, Rivelino? Bem, o eixo dos x, ele toca nas raízes, tá certo? Nas raízes. x1 e x2. Isso dependendo do valor de delta. E esse pontinho aqui, que é um ponto super importante para a gente, é o vértice. Rivelino, como é que eu calculo as coordenadas desse ponto? Esse ponto tem duas coordenadas. X do vértice e y do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, basicamente, o que você tem que saber sobre função quadrática é isso. Forma geral e o gráfico. O gráfico, para eu traçar o gráfico, eu preciso de quantos pontos? Preciso, basicamente, de 4 pontos. O C, as raízes e o vértice. Se você souber esses 4 pontos, está construído o gráfico da função quadrática. Tá certo? Joia, Rivelino. E agora? Bem, agora vamos para os exercícios, né? Vamos ver o que é que tem aqui para a gente fazer. Questão 1. Determine os coeficientes A, B e C de cada função quadrática seguinte. Determine os coeficientes A, B e C de cada função quadrática seguinte. Então, vamos lá para a primeira. A minha primeira função é f de x igual a 2x menos 3 ao quadrado menos x menos 1 ao quadrado. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função quadrática? Vixe, velho, está complicado. Porque essa função quadrática aqui, ela não está naquele formato que a gente conhece, ax2 mais bx mais c. E o que é que eu faço? Bem, você vai ter que desenvolver esses produtos notáveis
e deixar no formato de função quadrada que a gente conhece. Então, bora lá. F de x igual 2x menos 3 ao quadrado. Como é que eu resolvo? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, de novo, quadrado da diferença, né? Ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ajeitando, f de x igual 2x ao quadrado é 4x2, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12x, mais 9. Menos, esse menos, como ele está antes do colchete, ele vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro do colchete. Menos x2, mais 2x, menos 1. Agora é só juntar os semelhantes. Então, f de x é igual 4x2 menos x2, você vai encontrar 3x2. Menos 12x com mais 2x, você vai encontrar menos 10x. Mais 9 menos 1, mais 8. Então, está aqui minha função, ó, no formato que eu estou acostumado a trabalhar com ela. Então, ele pergunta quais são os coeficientes A, B e C, né? Então, o A vale 3. O B vale menos 10. E o C vale 8. Joia, Rivelino. Então, quer dizer que se eu pegar uma função desse tipo, eu desenvolvo, depois eu descubro quem é A, B e C. Exatamente. Vamos para a segunda. Item B. G de x igual a x menos 1 vezes x mais 2. G de x. Item B. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Item B. G de x é igual. Deixa eu ver lá como é a função. X menos 1 vezes x mais 2. X menos 1 vezes x mais 2. Então, G de x é igual. Ajeitando. Propriedade distributiva. X vezes x, x vezes 2. Ficar x vezes x, x ao quadrado, mais 2x, menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, daqui eu tiro que g de x é igual a x ao quadrado, mais 2x menos x, dá mais x. No caso, menos 2. Joia, Rivelino. Então, está aqui o g de x no formato que a gente conhece. Então, o que é que está faltando? Só dizer quem é A, B e C. Então, o A vale 1. O B também vale 1. Ó. Lembrando que o A vem junto do x2. O B vem junto do x. E o C vale menos 2. Tá certo? Então, moçada, com isso a gente termina aí o item A e B da primeira questão. Então, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade nos exercícios. Um abraço, até daqui a pouco.